Quem pensa que músculos, né, que os músculos só servem para deixar o corpo bonito, pode ir tratando de mudar o pensamento. A força muscular também pode melhorar a nossa saúde, afastar o risco de doenças crônicas infecciosas. E há estudos que mostram justamente esse benefício da força muscular. Quem está com a gente aqui hoje para tratar deste assunto é o profissional de educação física e health coach Wesley Parreira. Wesley, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Mônica. E eu acho importante a gente trazer isso, porque em momentos em que não estamos fazendo exercício, é preciso garantir essa força muscular em casa. Agora, existem estudos que mostram isso, que essa força muscular também interfere muito quando se trata, vamos dizer, de doenças. Sim, na verdade, totalmente. Se a gente começar por um dado importante, que é o Brasil é um dos países mais sedentários do mundo, apesar de ser o país do futebol e outras coisas. Esse é um dado muito importante, são pesquisas recentes, inclusive. Uhum. Né? Alguns dizem que é em torno do primeiro para o segundo, outros até o quinto, ou seja, nossa posição é muito ruim. Uhum. Então, e aí tem uma outra pesquisa muito importante que, há uns 10 anos atrás, ela já apontava o sedentarismo como a principal causa de morte no mundo. Nossa. Ultrapassando as doenças de hipertensão, por exemplo. Então, doenças de hipertensão matam até não chegar a 15% da população por ano. E o sedentarismo, se fosse separado apenas relacionado ao sedentarismo, mais de 16%. Isso há 10 anos atrás. Então, assim, esse sedentarismo vem evoluindo de lá para cá. Então, assim, a gente sabe que, vou te dar um dado americano, 20% dos americanos, no mínimo, são assim, sedentários ao extremo. No Brasil, provavelmente, nós somos um dos países mais sedentários também. Então, isso antes da pandemia. Então, imagina isso pós-pandemia. Né? Então, com tudo fechado, as pessoas sem jeito, né? Sem a possibilidade mesmo de sair de casa. Aí muitos pensam, eu vou sair para fazer uma caminhada. E aí vem a questão da força que você disse. Os exercícios cardiorrespiratórios são importantes, sim, mas os exercícios de força são mais importantes, principalmente para os idosos, nessa capacidade funcional. Uhum. Vou te falar uma coisa importante. O idoso que já está mais debilitado, ele pode fazer a força para levantar de uma cadeira e isso ser uma agressão tão alta para o seu corpo que ele pode ter um AVC, um ataque cardíaco. No simples fato de levantar da cadeira. E quando a gente fala de força muscular, a gente sempre pensa na musculação. Ela é o caminho. Mas, agora que a gente não pode fazer musculação porque as academias estão fechadas, em casa eu consigo manter aquela força muscular que algumas pessoas já trabalhavam e eu posso começar também? Então, na verdade, musculação é um nome popular, dito a exercícios resistidos. Uhum. Então, tudo que você oferece uma resistência vai fazer bem. Então, a musculação é só um nome popular. Então, quando eu levanto um peso, que pode ser do meu próprio corpo, eu mantenho isso. Agora, o que acontece? Pessoas treinadas, que estão acostumadas, vamos supor, levantar 50 quilos no agachamento, em casa não tem 50 quilos. Ele pode adaptar com uma mochila, alguma outra coisa. Agora, o que ele pode fazer também? Aumentar o volume. Então, se na academia ele fazia 4 séries, ele pode fazer 8 séries. Ele pode diminuir o descanso. Se na academia ele descansava 1 minuto, ele pode descansar 15 segundos. Com isso, ele vai conseguir manter o trabalho muscular. Porque, na verdade, o mais importante não é a carga que ele levanta, é o trabalho do músculo. Então, se eu levanto 10 quilos e faço 10 repetições, se eu levantar 5 quilos, eu vou ter que fazer 30 repetições. E, para isso, eu vou manter a mesma qualidade do músculo. Uhum. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês alguns vídeos que o Wesley preparou para a gente, mas deixa eu te lembrar que você pode mandar a sua pergunta aí também, pelo 99897.000, você participa com a gente aqui no Manhã Total. Para quem nunca fez isso, né, e confunde, fala, mas espera aí, eu vou pegar peso, eu não tenho condição de pegar peso, fazendo só a repetição várias vezes, com os exercícios que você vai mostrar, isso pode fortalecer? E quanto tempo leva para que os meus músculos estejam bem? Então, a gente vai muito pela medição do sentir dor ou do sentir cansaço depois de um treino. Então, assim, a pessoa ela pode começar, se for terceira idade, tem estudos mostrando que uma série ou 3 séries é igual nos 6 primeiros meses de treinamento. Então, quem nunca fez, pode começar, pode fazer uma série apenas de agachamento. Por exemplo, fazendo 10 ou 15 repetições. Então, eu não preciso ficar fazendo várias repetições para um músculo específico. Eu falo do agachamento, sempre o agachamento ele é base de tudo, que é o principal exercício que a gente tem. Né? O levantar é o levantar da cadeira, o levantar da mesa de trabalho. Então, o agachamento é o fundamental. Esses exercícios eu posso fazer todos os dias? Então, a gente tem que respeitar, né? As pesquisas geralmente são desenvolvidas
3 vezes por semana. Então, com 3 vezes por semana, eu já melhoro força, massa muscular, densidade óssea. Então, eu posso fazer o agachamento 3 vezes por semana. Aí, quando eu especifico o músculo, então, de coxa, então eu posso fazer só 2 vezes por semana, que já vai trazer bons resultados. A gente fala 3 vezes porque coloca outros músculos envolvidos. Se eu colocar o base de tudo, o agachamento, basta uma série 2 vezes por semana. Já vai ativar um monte de processos, tanto na questão de massa muscular, densidade óssea, e até na questão imune, né, que a gente está vivendo nesse momento. A gente tem um exercício aí para que a gente possa começar. Olha lá, com uma simples cadeira em casa. Que exercício que é esse? É um exercício resistido. Isso, é um exercício resistido, porque dá um peso da pessoa, né? Dona Rosa. Dona Rosa, um abraço, Dona Rosa. Tá fazendo, ela tá lá em Itajaí. Oh? Tá longe, né? Tá longe. E ela tá seguindo o programinha lá, exercício para panturrilha, que a gente fala que é o segundo coração, né? Exato. Enquanto o coração bate e manda o sangue para o corpo, a panturrilha devolve esse sangue, ou seja, sobrecarregando menos o sistema cardiovascular. Então essa série, por exemplo, se ela fosse começar hoje, basta uma série de 15 repetições, uma série só. Já vai estimular. Aí na próxima vez, no segundo dia, de novo 15. Se ela não sentiu nenhuma adaptação, não ficou um pouco cansada, não ficou dolorida, na próxima semana ela pode aumentar, ou para 2 séries, ou ela pode fazer um volume de 20 repetições. Então, assim, exercícios muito simples, Mônica. Muito simples mesmo. Posso disponibilizar depois lá na nossa página, Wesley? Deixa eu trazer aqui uma pergunta, porque a gente vai fazer uma pausa com o Wesley daqui a pouquinho, mas ele continua conosco, tá bom? Depois que eu entrei na menopausa aos 42 anos, às vezes sinto dores no corpo. Esses exercícios resistidos podem diminuir, porque de repente pode ser um músculo enfraquecido, Wesley? Então, Mônica, na verdade, sempre, tudo que se pesquisou sobre problemas, doenças específicas, com exercício físico, sempre houve melhora, em todos os casos. Agora, você imagina, eu vou te dar um dado assim, ó, se pegar as 2 doenças que mais matam no mundo hoje, que são as doenças cardiovasculares e o câncer. Se você faz exercício, principalmente os resistidos, você consegue diminuir em 33% no caso das cardiorrespiratórias, cardiovasculares, e 50% de câncer. Então, se a gente entender que 95% dos cânceres poderiam ser evitados com melhora na alimentação, exercício e outras coisas, 50% é só do exercício físico. Então, eu estou falando de morte. Então, doenças que mais matam no mundo hoje. Então, se a gente colocar hipertensão, como eu disse, 15% na época, e há 10 anos atrás, e 16%, agora quantas pessoas poderiam ainda estar aí? Estar aí, né? Exatamente. A gente, enquanto o Wesley falava, a gente foi mostrando alguma sequência de exercícios. Vou pedir para a Renatinha voltar aí para a gente. Nós mostramos isso, essa da cadeira, a gente fez a panturrilha. E esse, que tipo de exercício resistido que é, Wesley? Então, ele vai trabalhar principalmente os isquiotibiais. O que é isso? São os músculos de trás da coxa, tá. né? Os posteriores de coxa. Né? Ajuda na mobilidade, né? Então o idoso, principalmente, que sempre tem que, quando ele mora sozinho, tem que buscar alguma coisa que cai no chão, tal. Então ele tem que agachar sempre? Nem sempre. Ele pode, se ele tiver uma boa condição de fazer esse movimento, se não for nada pesado, ele pode fazer esse movimento. Ele vai alongar os posteriores. Quanto? Então, pode fazer uma série inicialmente de 15 séries. É uma base, depende. Se for uma pessoa mais ativa, ela pode fazer 20, 25, 30 repetições. A gente está vendo a Dona Rosa aí levantando. Fazendo o agachamento, que é básico. Também, esse é o agachamento. Esse é o agachamento básico, faz na cadeira. Ó. Então, assim, ó, tá vendo que o pé dela até levanta um pouquinho quando ela senta, porque a cadeira nem é o ideal. Mas, mesmo assim, ainda é muito eficiente para fazer. Hoje a conversa também é sobre músculos fortes, não só para deixar o corpo mais firme, a autoestima elevada. A força muscular também ajuda na nossa qualidade de vida e na longevidade. E eu estou com o profissional da educação física e health coach, Wesley Parreira, que acompanhou a conversa com a Poliana e me disse que quando a gente está fazendo exercício e essa força muscular, também diminuímos as chances de depressão. Sim. Chega a diminuir. Na verdade, pessoas sedentárias têm 30% mais chance de ter depressão. Né? Aí, como a gente estava conversando, que é uma das principais causas de morte nos jovens, né? Então, o exercício físico, ele atua em várias frentes. Por isso que eu disse no começo que o sedentarismo talvez seja é a principal causa de mortalidade no mundo hoje. Porque como ele atua em várias frentes, ele atua no diabético. Por exemplo, pessoas que são ativas diminuem 47% de chances de morrer, eu estou falando de morte, de morrer de diabetes tipo 2.
por exemplo. Então, assim, porque o músculo, na verdade, ele funciona, ele é tão eficiente quanto a insulina nesse sentido. Então, a pessoa diminui a quantidade de insulina ou deixa de tomar insulina, no caso de diabetes tipo 2. Porque o músculo, quando você faz uma força, uma resistência, ele abre os canais dele e aí ele absorve aquela glicose que estaria livre, que causaria um problema de açúcar, de excesso de açúcar no sangue. Ou seja, o músculo tem todo um papel também no funcionamento bom do nosso organismo. Sim, e assim, a gente fala que o exercício faz bem para o músculo, mas na verdade ele faz bem por tudo que corre no sangue. Então esse sangue passa no cérebro, passa em todos os lugares, nos olhos, ou seja, o exercício físico ele acaba sendo fundamental em várias frentes. Né? A gente tem que se apaixonar pela atividade física, tem que fazer não é? sempre. Deixa eu trazer o Anísio Rodrigues, que está com a gente aqui no Facebook, e ele está perguntando aqui, ó, elástico seria bom? Tem gente que comprou, né, que tem o elástico em casa. A bicicleta também pode ajudar nessa resistência, a bola de pilates. Então, como a gente estava falando sobre exercício resistido, tudo que oferece uma resistência vai melhorar essa forma de fazer exercício. Em casa, normalmente, a gente faz muitos as pessoas que têm um pouco mais de, ou estão começando, ou têm um pouco mais de fraqueza muscular, a gente faz muitos empurradores, né? Os agachamentos também. Agora, falta um pouco para fazer em casa esses puxadores que a gente fala, que é quando você puxa alguma coisa para o seu lado. Então, o elástico, nesse sentido, ele é de grande importância para quem está nesse nível básico, até às vezes até intermediário. Porque quando a pessoa é avançada, ela pode colocar uma barra, inclusive, em casa, para fazer as puxadas. A gente está mostrando outros exercícios aí, eu vou pedir para o pessoal ir repetindo. Esse aí o que é, Wesley? Então, ele é parecido com aquele que a Dona Rosa fez, só que esse coloca um pouquinho de agachamento. A Dona de Olinda tem mais de 60 anos, olha a capacidade física dela. É impressionante, ela já treina, eu acredito que deve ter já uns 4 anos, nunca tinha treinado antes, e a capacidade dela de fazer os agachamentos, assim, quem olha para ela, como ela é minha aluna, eu coloco ela na turma até de meninas mais jovens, porque a capacidade dela física é muito boa. 4 anos que ela está fazendo? 4 anos que ela treina. Como é que é o nome dela? 3 vezes por semana, Diolina. Dona Diolina, um abraço para a senhora. A gente mostrou esse da Dona Rosa. Né? Esse é o agachamento básico para quem está começando. Então, está começando, faz o agachamento básico, 15, 20, depende do que você está sentindo da sua musculatura. Fez 10, não sentiu nada, continua 11, 12, 13, 14. Tá. A gente está vendo aí Dona Rosa, Dona Diolinda. Enquanto isso, Wesley, deixa eu trazer aqui, porque tem algumas amigas nossas, que foi uma questão, até que eu ia te perguntar agora, mas a nossa amiga Dona Fátima até mandou foto dela aqui. Você está acompanhando aí a Dona Rosa? Dona Fátima que está com problema nos joelhos, ela tem 65 anos, está nova, né, Dona Fátima? E aí ela quer saber como que ela pode fazer, que tipo de exercício ela pode fazer, Wesley, para essa questão dos joelhos. Ela até mandou foto do joelho, eu vou mostrar aqui para o Wesley, olha, tá vendo como está inchado? Me parece inchado, ela não falou que problema que é. Mas no caso, para quem tem problema de joelhos... Então, normalmente, depende do problema, claro, sempre. Agora, exercícios isométricos, porque o risco de aumentar o problema, principalmente fazendo em casa, sem um acompanhamento próximo, é piorar a lesão. No caso dela, parece ser uma lesão. Eu não sei se é menisco, se é ligamento, o que é. Agora, exercício isométrico, o que ela pode fazer? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Por favor. Ela apoia a mão na cadeira e finge que vai levantar. Nisso, ela vai contrair a musculatura dela. Só que ela não vai fazer o movimento, porque como a gente não sabe qual é o problema, então ela faz essa contração e volta, relaxa, faz a contração e relaxa. Só isso já vai aumentar a força dela muscular. Tem estudos que mostram, mesmo e em todas as doenças, inclusive, que os exercícios isométricos são tão eficientes quanto exercícios com movimento. Depende da carga que você vai fazer. Acho que nós vamos fazer dicas aqui de exercícios isométricos. A minha cabeça não para. O Regis não tem equilíbrio. Os exercícios resistidos podem ajudar. Eu acho que ele está na faixa ali dos 25, 30 anos, a idade dele. Então, tem que saber a causa de fato desse desequilíbrio. Agora, se não for nada neurológico, é fraqueza muscular. Normalmente, se eu jogar para o idoso normalmente cai, não é por problema neurológico, geralmente é por fraqueza muscular. Então ele cai, uma queda pode ser a quebra de um osso, por exemplo, que leva à hospitalização. Então quando você faz isso, você evita, vou jogar um dado aqui, mas em torno de 90% das quedas de um idoso. Isso que se um idoso cair no ano, ele tem uma chance ainda maior de cair dentro do próprio ano. O que leva ele a acamar, o que leva ao sedentarismo, o que aumenta as chances de mortalidade e de outras doenças.
A Ana Flávia tem fibromialgia, tendinite, está sentindo dor, muitas dores no corpo. Para ela, pode funcionar ou seria um outro caminho? Então, a fibromialgia é uma das doenças que você precisa fazer exercício físico, né? O exercício, a musculatura, né? Ela libera algumas substâncias no seu corpo que vai proteger. Então, o mais anti-inflamatório que existe hoje, que a gente conhece naturalmente, é o exercício físico. Então, nada é mais anti-inflamatório do que uma sessão de exercício físico. Então, mais eficiente, inclusive, que medicamentos. Então, sim, se ela está com dor, agora a fibromialgia, sem dúvida, porque essa inflamação direta na musculatura, né, ela tem que fazer. O que ela tem que evitar são os exercícios que doem mais. Então, se ela vai fazer... Porque assim, ela pode sentir muitas dores, uma dor que anda, né? Ela pode estar sentindo dor no trapézio. Ela vai fazer os agachamentos, que está sem dor, vai gerar os anti-inflamatórios que vão atuar no trapézio dela. Tem até uma amiga nossa que falou que está sentindo dor na nuca, que está irradiando assim tudo. Então esse exercício pode ajudar. Por exemplo, se ela eu não sei onde ela trabalha, mas se ela trabalha sentada, né? Geralmente esse braço para cima tensiona demais. E cada um joga essa tensão também para um músculo específico, né? A Helena de Uberaba diz que os joelhos, acho que joelho é uma questão muito séria, né? É um dos maiores diz problemas que que dói tem. demais e agora ela quebrou o pé, até no meio da canela, pôs platina. E aí? Então, dela é bem se ela conseguir específica. apoiar, ela pode fazer essa questão do isométrico. Se ela conseguir levantar, ela faz os agachamentos normais. Tá. Agora, ela também pode, deitada, erguer as pernas em 90 graus, né? Então, ela ficaria deitada com as pernas para cima. Certo. Uma de cada vez. Porque já vai começar a fortalecer a musculatura do quadríceps e também do abdômen. Então, ela seria um início, né? Então, ela deitada, com as pernas inteirinha, isso, com uma das pernas para cima. Então, ela contaria até 20 segundos com uma Entendi. perna o mais esticadinha possível, a outra deitada. Geralmente, deitada com o pé apoiado, em 90 graus, mais ou menos a coxa também. Então, ela pode fazer isso revezando, 3, 4 séries, se ela não conseguir apoiar o pé no chão. Se ela conseguir, ela pode fazer os isométricos ou levantando também. Ó, fazia pilates antes da pandemia, em casa não estou fazendo nada e é dor para todo lado. Pode começar a fazer essas sugestões suas, né? Sim, quem já faz pilates provavelmente tem boa capacidade de fazer pranchas, que são ótimos exercícios para a região do core, que a gente já falou aqui no programa, né, os da panturrilha, os agachamentos, as flexões de braço. Se tiver um elástico, fazer os puxadores. Acho que nós vamos fazer uma série. Tem muita coisa para fazer. Só para fechar, a nossa amiga tem 40 anos, está nova, diabetes tipo 1 e fibromialgia. Algum exercício que ela não possa fazer? Então, a musculação, esses que a gente fala, os exercícios resistidos, são os mais seguros que existem. Então, é muito mais seguro ela fazer uma musculação, alguma coisa assim, esses exercícios que a gente está propondo, do que fazer uma caminhada. Então, ainda mais nesse período que esfria bastante, faça em casa, faça alguns movimentos para aquecer. Na internet hoje tem muita disponibilidade. Eu, inclusive, disponibilizei no meu canal um monte de exercício para idosos especificamente, exercícios simples. Para idosos 10 minutos e para pessoas mais velhas, tipo 12, 15 minutos se quiser fazer. Nós vamos trazer mais dicas de exercícios aqui com Wesley Parreira, viu? Para que vocês possam fazer em casa, a gente possa superar tudo isso. Wesley, obrigada, tá? Eu que agradeço. Boa semana para você. Obrigado.